Ninguém pode ser malandro e receber benefícios que não merece. Essa recente fala do presidente Lula chocou todo o país. Agora, será que existem mais injustiçados ou malandros? Você que está na fila do INSS, aguardando meses, dias e às vezes até anos para receber um benefício que você tem direito, será que você seria malandro ou injustiçado? Vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Então, vamos embora pro vídeo. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom, eu confesso que esse vídeo é um pouco polêmico e confesso também que quando eu vi essa fala do presidente Lula na rede social X, o antigo Twitter, eu fiquei um pouco entristecida e resolvi trazer aqui para vocês alguns esclarecimentos sobre um tema extremamente importante para milhões de brasileiros. E a gente sabe que uma certa maioria depende do INSS para viver com dignidade e dependem porque realmente precisam. E recentemente essa fala do presidente Lula no Twitter gerou bastante discussão. A gente vai falar sobre essa fala, eu vou trazer a fala dele aqui para você ao vivo e a cores. E antes de tudo, eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, tá? Compartilha nos grupos de WhatsApp também, seus amigos, colegas, familiares, que é muito importante para que a gente leve informações de qualidade para o máximo de pessoas, para que a gente possa abrir os olhos da maior quantidade possível de brasileiros, tá bom, gente? E aproveita, já solta o dedo no like, no joinha, no curtir, esmaga o dedo que o dedo não cai, é de graça e você faz um bem danado, ajuda bastante o nosso trabalho aqui no canal e ajuda para o YouTube olhar para esse vídeo, ver que tem like e entregar para mais e mais pessoas, tá, gente? Então eu conto com a interação de vocês aqui nesse vídeo. Bom, e eu já vou começar colocando aqui para vocês na tela a fala do presidente Lula, tá? Que deixou, assim, muita gente de queixo caído. E vocês estão acompanhando comigo aqui na tela, tá? E eu vou ler para você a fala. Aqui eu tô dentro do perfil oficial do presidente Lula, tá? E se você, inclusive, entrar no Twitter, você vai conseguir ver, não se trata de fake news, de invenção, saiu realmente do perfil oficial do presidente Lula, tá bom? Então ele falou o seguinte, abre aspas, ninguém pode ser malandro e receber benefícios que não merece. Estamos fazendo uma revisão disso. Estamos dando uma arrumada na casa, uma reforma no imposto de renda, cobrando um pouco mais das pessoas mais ricas, o que é normal. Isso vai para o Congresso. Vamos trabalhar para tentar tornar o país um pouco mais justo, mais humano e mais fraterno. Né? Então, assim, quando a gente olha, né, essa fala, ela parece bem dura, especialmente para quem é um beneficiário legal, gente, um beneficiário legítimo, uma pessoa que já enfrenta inúmeros desafios na fila do INSS, correndo atrás de laudo médico na fila do SUS, para poder receber um benefício digno. Isso quando a gente está falando de auxílio-doença, mas muitas vezes a gente está falando também de aposentadorias, onde muitas pessoas já deveriam estar recebendo suas aposentadorias há muito tempo, mas estão aí anos na fila do INSS e muitas vezes ainda quando recebem uma concessão, recebem um valor errado. Então são beneficiários que enfrentam muitas dificuldades no seu próprio dia a dia e mais dificuldades ainda quando a gente fala de INSS. Então é importante que a gente pegue essa fala do presidente Lula e coloque em um contexto, tá? Porque a gente precisa, a partir do que foi dito por ele em um perfil oficial, vocês estão acompanhando aqui na tela, que a gente faça em contrapartida a defesa de milhões de pessoas, de milhões de brasileiros que não podem ser prejudicadas nesse processo, tá? É claro que a gente sabe, e é importante que a gente coloque aqui, deixa eu até colocar aqui para vocês na tela, o site do próprio Twitter,
tá? Peraí, deixa eu colocar aqui, pronto, foi. Aqui que vocês conseguem observar, vou até atualizar, aqui vocês conseguem observar comigo o próprio site do Twitter, tá? Do X, que agora se chama X, né? X. Então a gente está aqui dentro do próprio site do Twitter, então a gente vê que isso não saiu aqui, ó. Tô dentro, é essa postagem aqui que a gente está falando. Então a gente, claro que a gente precisa entender aqui um contexto, tá? Do que ele está falando. A gente sabe que ele está falando aqui da necessidade de combate de fraudes no sistema do INSS. Por quê? A partir do momento em que se combate essas fraudes, a gente sabe que sobra mais dinheiro para benefícios que de fato são devidos. Mas a gente precisa ter muita cautela ao falar esse tipo de coisa, porque a gente sabe que propor uma maior justiça social por meio de medidas ali como a reforma do imposto de renda, combater fraudes, essa questão do imposto de renda eu não vou adentrar ao mérito, tá? Não é papel aqui do canal comentar sobre isso, mas quando a gente fala de combater fraudes ao INSS, é claro, não tenho dúvida que é uma medida necessária, até porque a gente sabe que os recursos do INSS, gente, eles são limitados. A gente sabe que o recurso do governo não é infinito. Então, fraudes, documentações fraudulentas, fraudes que ocorrem dentro do próprio INSS, elas precisam sim ser combatidas, tá? Então, isso precisa ser combatido para proteger quem de fato tem direito. Tá? Mas, e aqui vai um grande ponto que é muito importante, uma indagação que eu deixo aqui, que porque esse combate, ele não pode de forma alguma prejudicar quem realmente depende dos benefícios, quem realmente tem direito aos benefícios, quem realmente está ali necessitado, que cumpriu seus requisitos, que trabalhou, que contribuiu. Então a gente não pode deixar que essa fala, esse lugar de fala, não seja defendido por parte dos brasileiros, porque eu, particularmente, eu vejo mais injustiçados do que malandros. Tá? Então, quando a gente fala de implementar algumas ações, como por exemplo o pente fino, é necessário e fundamental que a gente coloque algumas observações aí. E a gente vem trazendo isso ao longo de vários vídeos, desde quando, lá de junho, julho de 2024, você que acompanha a gente aqui no canal sabe do que a gente está falando. Então, a gente pode sim, a gente deve debater, rebater com uma cautela. Então, quando a gente fala de pente fino, a gente precisa, sim, olhar para a transparência no processo. Por quê? Por mais que a gente esteja lidando com fraudes, é necessário que os beneficiários eles sejam atualizados e informados de forma clara sobre qualquer decisão com relação ao seu benefício. A gente não pode ali, a gente teve recentemente a publicação de uma lei, a 14.512, se eu não me engano, me falha a memória aqui o número da lei, mas que possibilitou o corte de benefícios a partir do momento em que fosse verificada uma suspeita de fraude, sem que houvesse o respeito à ampla defesa e o contraditório. Então, isso gera muita incerteza, isso gera muita insegurança quando a gente fala de INSS, quando a gente fala de seguridade social. Então, esse é um pilar, a transparência, o respeito e a ampla defesa e ao contraditório deve ser base de um pente fino realizado pelo INSS juntamente ao governo. Suspender, gente, um benefício sem qualquer notificação ou sem que o segurado tenha a chance de se defender é muito grave. Tá? E isso eu estou falando de suspensão de benefícios. A gente precisa entrar aí também antes das pessoas que estão tendo dificuldades nas concessões de benefícios de auxílio-doença, onde muitas vezes eles são sim tratados, vocês são tratados como pessoas como malandros, a gente pode até usar essa palavra. Você que vai na perícia médica, você está incapacitado, você vai na perícia médica, você comparece com toda a documentação médica e você é tratado como um malandro, querendo burlar o sistema, sendo que você de fato está incapacitado. Sabe, aqui no nosso escritório a gente recebe todos os dias pessoas que acabaram de fazer cirurgias, pessoas que estão se recuperando de cirurgias
e tem seu benefício negado por conta de um pente fino que deve de fato acontecer, mas não da forma que está acontecendo. Então é muito importante que a gente tenha em mente alguns pilares e que o segurado não seja tratado dessa forma, não seja tratado de qualquer jeito, porque independente de qualquer coisa, o segurado INSS, o beneficiário, ele precisa ter o direito de se defender. Ele precisa ter o direito, primeiro de tudo, antes da gente falar em defesa, a gente precisa verificar que o beneficiário, ele precisa ter o direito a fazer o seu requerimento. Se ele cumpriu com os requisitos, se ele cumpriu com a carência, se ele está em qualidade de segurado, ele precisa ter, se ele está com uma incapacidade comprovada, ou se ele já tem o direito adquirido para poder fazer o requerimento de uma aposentadoria ou de uma revisão, ele é livre para poder fazer esse requerimento. E ele não pode ser considerado malandro só de estar requerendo um direito que é seu. Claro que a gente precisa falar aqui principalmente de muitas situações que envolvem e ainda pioram idosos, pessoas com deficiência, questões aí que envolvem principalmente trabalhadores afastados por incapacidade, como é o caso do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, que são os benefícios ali por incapacidade. Então, esses cidadãos, eles precisam ser tratados não apenas como números ou suspeitos automáticos. Você entrou, fez um requerimento no INSS, automaticamente você já é suspeito. É muito complicada essa inversão de valores que está acontecendo, sabe? Porque para quem depende do INSS, essas palavras como que o presidente usou, e eu acredito que ele não tenha sido ali, ele não foi feliz nessa colocação, a pessoa que depende do INSS, a pessoa que contribuiu, a pessoa que cumpriu os requisitos, ela não pode ser tratada como malandro. Isso é desanimador, isso é uma injustiça social. É claro que existem pessoas que tentam burlar o sistema, infelizmente isso acontece demais. Tá? Mas é uma minoria. E cabe também ao sistema do INSS, aos servidores do INSS, fazer um crivo, uma análise humana. Não pode os cidadãos serem responsabilizados por erros e falhas do INSS, por concessões que não deveriam ser feitas. Então é necessário que a gente, sim, abra os olhos e defenda a nossa posição enquanto brasileiros, tá? Porque são pessoas com doenças graves, famílias que vivem, inclusive, com menos do que o mínimo necessário. E aí a gente entra aí nas questões das mudanças do BPC-Loas, que vão impactar os novos benefícios daí para frente, tá? Então, a gente não pode penalizar a maioria por causa de fraudes, que a gente sabe que existem, devem ser combatidas, mas que, graças a Deus, ainda são a minoria. É sim o papel do governo, é sim o papel do INSS separar, identificar quem de fato está irregular, para não causar transtornos e abalar o direito de quem está dentro da lei, porque é a maioria. E essa maioria não pode, não deve ser prejudicada. É claro, repito, não me canso de falar que fraudes devem ser eliminadas para que a gente tenha ali um sistema previdenciário saudável, sustentável. Mas a gente sabe que, principalmente diante das últimas falas do governo, das últimas ações, onde a gente vê ali um caráter puramente econômico, a gente vê que o problema vai muito além disso, tá? Então a gente sabe que muitas vezes esse caminho que o governo está tomando vai prejudicar pessoas que realmente precisam. Então a gente precisa, que são pessoas do bem, idosos, deficientes, que dependem desses recursos para sobreviver. Então cabe a gente informar, cabe a gente rebater de uma forma saudável, é claro, a gente está aqui para isso, para levar informação para você. Porque você pensa comigo, imagina a seguinte situação: a sua mãe, ou sua avó, ou seu avô, ou um tio seu, tendo que enfrentar filas e mais filas quilométricas, burocracias, pendências,
que o próprio sistema cria, que devem ser cumpridas, ok? Ou então, aí você cumpre, seu tio, sua tia, ele cumpre com essas exigências, ele junta toda a documentação, ele comprova que tem direito sim a uma aposentadoria, ou que tem direito sim a um auxílio-doença, tudo isso enquanto são negados ou suspensos benefícios por falhas. Então, gente, é muito complicado. É muito complicado. A gente, sim, precisa que seja verificado, que o pente fino seja realizado com segurança, com cautela, com humanidade por parte tanto do INSS. O governo tem, sim, que combater essas fraudes, mas sem penalizar os inocentes. E aqui fica uma crítica minha muito grande. É urgente a necessidade de modernização do INSS, capacitar melhor os profissionais, e profissionais eu falo servidores, gerentes, peritos, tá? Implementar medidas que realmente facilitem e tornem de forma segura benefícios de forma mais humana. A biometria, por exemplo, é algo que eu concordo que tem que ser implementado e implementado dentro das agências do INSS também, não ficar apenas dependendo de órgãos externos. Então, são partes que devem sim ser verificadas pelo governo. Existe muita coisa que o governo pode fazer para auxiliar e evitar e diminuir a quantidade de fraudes. Agora, não desmoralizando brasileiros que contribuíram uma vida inteira e que realmente precisam, tá? Então a gente precisa sim exigir de forma correta que o sistema do INSS funcione para todo mundo. Isso é claro, isso é algo que deve acontecer, tá? Então, gente, é muito importante que você compartilhe o vídeo. Se você conhece alguém que está enfrentando isso, qualquer pessoa precisa saber dessas informações, até para, a partir do conteúdo que a gente está dando aqui, ter argumentos para se defender. Isso é muito importante. Eu vou deixar uma dica de ouro aqui para vocês, para tudo que você está fazendo, e presta atenção aqui comigo. Se você ainda não conhece, eu vou abrir aqui na tela para você o nosso Instagram. Eu convido você a seguir. Vai lá no Instagram, abre o teu Instagram, abre o Instagram da tua mãe, da tua tia, e coloca lá para seguir o nosso Instagram, que é o Ribeiro Torbes. Está passando aqui na tela, gente. E é muito, muito bacana. Nós temos informações, publicações diárias, com conteúdos importantíssimos, como você está acompanhando aqui na tela. É muito bacana. Então, se você ainda não está acompanhando o nosso Instagram, vai lá e segue o nosso Instagram, que é o @Ribeiro Torbes Advocacia. Tá, gente? Está passando aqui na tela para vocês. E eu tenho certeza que lá vai ser mais uma fonte para que você consiga adquirir, buscar conteúdo atualizado, com base na verdade, sem mimimi, colocando você sim à frente do INSS e à frente do governo. E quando eu falo à frente, é sabendo dos seus direitos legais para defender você e os direitos da sua família. Isso é muito, muito importante. Então, gente, se você ou conhece alguém que está passando por isso, alguém que realmente precisa, compartilha esse vídeo. Deixa o teu like aqui, porque o Brasil, ele só será justo, humano e fraterno quando o direito de todos, quando a lei for de fato respeitada. Tá, gente? Isso começa por mim, por você e pela nossa voz juntos, tá bom, gente? Então esse vídeo, eu vou terminando ele por aqui. Foi um vídeo muito importante, foi até um desabafo, mas uma crítica construtiva, tá? É claro que a gente não tá aqui defendendo o partido A, o partido B, defendendo direita e defendendo esquerda, porque aqui nesse canal, o que a gente defende é você. O que a gente defende é o segurado do INSS. O que a gente defende é o povo brasileiro. Isso você pode sempre contar com a gente. E claro, se você ainda não é inscrito nesse canal, seja muito, muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve agora. Aperta o botão de inscrever-se aqui embaixo, ó, e ativa o sininho das notificações, porque cada mergulho é um flash e a gente traz tudo aqui para você. Inclusive, lembrando que toda segunda-feira a gente tem a live do cafezinho, Café com INSS. Toda segunda-feira aqui no canal, ao vivo, às 9h36 da manhã. Eu com uma xícara de café, você daí com a xícara de café. A gente começa a semana lendo as principais notícias do INSS e tirando dúvidas ao vivo. Então é muito bacana, é um bate-papo imperdível. Eu aguardo você, tá bom, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Já curtiu? Já compartilhou? Então vamos embora para os comentários, que eu vou ficar lendo os comentários de vocês aqui embaixo, tá bom? Então é isso.
Até o próximo vídeo. Tchau!